Que Vida a Vida está de volta, mais uma semana, estamos aqui conectados, trazendo mais um testemunho, trazendo mais uma pessoa que vai, de fato, compartilhar conosco o que viu da vida. A gente tem compartilhado com vocês testemunhos relevantes, histórias de transformação, vidas que foram impactadas pela presença de Deus, vidas que se entregaram e que se dedicaram a servir ao Senhor com integridade. E como a gente precisa disso, né? Nós estamos vivendo em um período onde as pessoas mais do que nunca precisam se conectar à fé. Nós estamos muito conectados às redes sociais e esquecemos que existe algo para além das redes sociais para nós nos conectarmos, que é a fé que transforma, a fé que nos faz relevantes, a fé que traz cura, a fé que traz transformação. E hoje nós estamos recebendo aqui um jovem pastor que vem compartilhar conosco da sua jornada, mas que já traz consigo experiências, que já traz consigo maturidade para estar onde ele está e que vai compartilhar um pouco daquilo que ele já viveu. Nós estamos falando do Pedro Reis, pastor Pedro Reis. Prazer recebê-lo aqui no Que Vida a Vida. Fica à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Queridos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado, pastor Semir, pela oportunidade de estar com os irmãos. Este programa com o tema O Que Vida a Vida, que nos traz a refletir a respeito dos propósitos do que é viver uma vida com Cristo e saudável na presença do Senhor. Amém. Pastor Pedro, vou te chamá-lo de Pedro, né? Ele tem idade um pouco inferior ao meu segundo filho, que é o mais novo, mas com muito respeito. À vontade. A respeito do ministério, a unção que você carrega sobre a sua vida. À vontade. Até porque eu sei da onde você vem. Da onde você vem, eles não impõem a mão, mesmo que tenha pouca idade, sobre criança na fé. Então, se impuseram as mãos sobre você, é porque de fato você carrega algo de Deus em você. Então, pastor Pedro, fala pra gente quem é o pastor Pedro. O pastor Pedro é um jovem de 26 anos que nasceu no berço evangélico, mas no crescimento, na entrada da pré-adolescência, desenvolveu interesse pelo mundo e fui levado por terceiros, outras pessoas, a conhecer o Espiritismo e passei um período no Espiritismo, ainda na pré-adolescência. Consequentemente, eu conheci o tráfico muito cedo e tive algumas experiências fora da presença do Senhor. Foi quando, na minha idade de 16 anos, eu voltei para Jesus, na entrada da juventude eu voltei para Jesus, dirigi departamento de mocidade. Com 17 anos eu fui embora para o Rio de Janeiro, terminei os meus estudos, formei na área da teologia, fiz psicanálise clínica, fiz técnico em enfermagem e voltei para o Espírito Santo, me casei. Hoje eu tenho 2 filhos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Colorado, na congregação de Jardim Botânico. Nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Você está ligado à convenção do pastor Oséias Moura, não é isso? Oséias de Moura, Confradeísto. Abraço para o nosso amigo, irmão, pastor Oséias Moura, presidente da Confradeísto, é um amigo de longas datas, né, e que tem, de fato, feito um trabalho relevante do ponto de vista convencional, né? Sim. São várias as igrejas que têm ligado à convenção, eu acompanho, né, e tenho visto como Deus tem, de fato, abençoado a vida do pastor Oséias, e eu oro a Deus para que ele seja o dobro daquilo que o pai dele foi. O pai dele já foi bênçãos, já está com o Senhor, e eu tenho certeza que ele traz a marca de Cristo e Deus há de levá-lo longe. Pastor Pedro, essa sua experiência, quando você se afastou na adolescência, foi aqui no Espírito Santo ou já foi no Rio? Foi no Espírito Santo. No Espírito Santo? No Espírito aqui Santo. Na Grande Vitória? Na Serra. No município da Serra. Isso, a minha família ela se concentra, a maioria, na Serra e no bairro da Penha. Ah, sim. Então você é vizinho meu, que eu morei ali perto do bairro da Penha também. Pastor, e assim, você atribui isso ao quê, esse seu distanciamento? As más companhias? Sim. A minha família hoje, não especificamente, mas eu sou um dos poucos cristãos. A minha família, por parte do meu pai, vem do espiritismo, né, os ancestrais, os antepassados eram espíritas e, consequentemente, nós fomos, infelizmente, visados pelo adversário a nos afastar da presença do Senhor, depois de o pai ser evangélico, a mãe ser evangélica, e eu fui levado a conhecer o submundo do mundo espiritual, né, o outro lado da moeda. Eu acredito que Você vivia na Umbanda mesmo? E dentro da Umbanda. A casa, na verdade, que a gente frequentava, ela tocava Umbanda e Candomblé. Então, eram trabalhos feitos de uma forma... E você era um jovem que já se envolvia com isso. Você chegou a desenvolver no espiritismo?
Sim. Receber espírito? Não. Não? Não. 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 Você só Eu participava participava de do fato? trabalho, ajudava na alimentação, a arriar trabalho. E nós vivemos assim durante um bom período nessa situação. Consequentemente, conhecemos o tráfico, né? Hoje eu tenho, infelizmente, até alguns familiares que estão ainda vivendo nessa situação, mas nós cremos no Deus que liberta. Amém. E nesse período que você teve envolvido nas drogas, no mundo das drogas, você perdeu algum amigo seu para o crime, para as drogas? Eu perdi o meu primo, Sim. e foi o que me despertou muito a afirmar os meus 2 passos em Cristo. Ele saiu de casa, eu vim numa viagem do Rio de Janeiro para cá, eu já estava na presença de Deus, já estava pastoreando, e eu vim numa viagem do Rio de Janeiro para cá para poder ministrar num congresso. E era até numa igreja quadrangular em Nova Carapina. E eu vim para poder ministrar nessa conferência, neste congresso. E chegando na casa da minha avó, o Espírito Santo falou comigo da seguinte forma: avisa ele para que ele não saísse. Diz para que ele não saia. Ele comprou um carro e foi para a casa da minha avó para poder mostrar esse carro a ela. E ele disse assim: eu vou na praça comprar um cachorro-quente. O Espírito Santo disse para mim: avisa para que ele não saia. Avisa para que ele não saia. Eu conversei com ele, ele foi mesmo assim, e da praça ele desviou a rota. E o perigo mora quando nós desviamos a rota do propósito de Deus. É verdade. Porque quando nós desviamos a rota, nós estamos propícios a qualquer tipo de ataque do adversário. E ele desviou a rota e foi para a casa de um amigo onde estava tendo uma festa. E nessa festa eles começaram a brincar da famosa roleta russa. Meu Deus. E ele foi com a pistola na cabeça e atirou na própria cabeça. Ou seja, ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida. Meu Deus. Eu tenho uma máxima aqui no Que Vida da Vida de que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? É uma fala do apóstolo Paulo. Né? É, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, Pedro, de repente Deus, porque na realidade a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos escolhe, não nós que escolhemos a Ele. De repente Deus olha e diz assim: aquele ali é um escolhido meu, eu vou separá-lo. Onde foi essa virada de chave que você entendeu que o seu chamado, que o seu propósito era servir no ministério pastoral? Quando foi me feito o convite através do pastor Marcelo. Pastor Marcelo, ele que é um dos conselheiros da Convesb, no Catirim, Bangu, convenção onde eu fui ministrado, consagrado a pastor. E ele conversou muito comigo, ele é psicólogo também, psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Ele era um dos terapeutas assim, mais conhecidos, hoje ele dorme no Senhor. Uhum. Ele era, na época, um dos terapeutas mais conhecidos na região de Bangu. E ele, numa conversa comigo, me fez entender qual era o real propósito de Deus na minha vida. Eu também tenho uma tia chamada Miriam, uma grande mestra, é uma pessoa assim que teve uma imagem, uma importância relevante, né? relevante demais no meu desenvolvimento ministerial, e eles sempre conversavam comigo a respeito do meu potencial na presença de Deus, na presença do Senhor. Porém, muito cedo, eu achava que era cedo essa responsabilidade sobre mim. Ainda que fosse de Deus para mim, eu não quero agora. Não é o tempo. Mas se talvez naquele tempo eu não tivesse atendido o chamado do Senhor, ouvido do céu, atendido do céu, o chamado sobre a minha vida, talvez hoje eu também não estaria aqui. E eu parei para entender que o Senhor, ele estava requerendo de mim um posicionamento, uma posição. Você hoje trabalha no secular ou você se dedica integralmente ao ministério? Hoje eu me dedico não integralmente ao ministério. Como psicanalista, nós fazemos atendimento terapêuticos com também atividade de terapia ocupacional para crianças autistas, né? Não só crianças autistas, mas com deficiências intelectuais. E até um ano atrás eu também trabalhava na área da enfermagem. E aí eu saí da enfermagem em novembro do ano passado para poder atuar 100% no ministério e no processo terapêutico. Eu preciso te conectar ao nosso diretor-geral da Rede TV, né? Marcel Carone é o embaixador da inclusão. Eu estive com ele. Já esteve com ele? Estive com ele no mês passado, numa reunião aqui no Shopping Praia da Costa. Ah, que legal. E, diga-se de passagem, é uma excelente pessoa. Ah, que bom, que legal. Então, aí de repente você se dedica a esse ministério e você vem para o Espírito Santo, vindo do Rio, você começa esse ministério pastoral de igreja local. Você tem pastoreado igreja local em qual bairro? Jardim Botânico. Jardim Botânico, Isso. Cariacica. Isso aí. Cariacica.
Fala um pouco do ministério lá, como é que tem acontecido, como tem os trabalhos que tem desenvolvido lá. O nosso pastor-presidente, ele nos designou para esse ministério agora. Sim. Né? Então, quando ele nos designou, nós chegamos lá, pegamos a igreja agora recentemente, vai fazer ainda um mês. Ah, tá recente nós lá. Estamos lá e estamos desenvolvendo um trabalho muito bom com o pessoal, a comunidade é boa. A minha expectativa é de crescimento da obra e, consequentemente, também no reino de Deus, através de almas alcançadas pela palavra. Família, esposa, ela é daqui do Espírito Santo ou do Rio? Minha esposa é do Espírito Santo, cariaciquense. Ah, que legal. Seus filhos estão com quantos anos? Eu tenho um de 2 anos e uma menina de 10 meses. Ah, que legal. Tá aí começando a caminhada mesmo. Isso. Estamos recebendo aqui no Que Vida Vida essa semana o pastor Pedro Reis. Pastor Pedro Reis é um jovem pastor de uma nova geração que tem se levantado. Quando eu vejo Deus levantando jovens como você, a gente, né, eu não pensei, nunca queria dizer isso, mas tenho que dizer, né? E que hora que comecei a minha jornada lá atrás, exatamente na sua idade, né? Eu vejo que valeu a pena, sabe? Isso para nós reacende uma esperança de que, de fato, a nossa geração vai passar, mas o evangelho não vai parar. Sim. Porque Deus está levantando uma nova geração. Graças a Deus. Deus está levantando uma geração temente, homens e mulheres de Deus, que vão dar continuidade àquilo que Deus começou lá atrás e que a gente passou por esse processo. Eu estou aqui na igreja onde sou pastor, né, num processo de transição, né, também. Meu filho é um pastor que também tem um chamado e nós estamos fazendo um processo de transição, que eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu fico muito feliz em saber que Deus está levantando homens honrados, homens relevantes como vocês, para dar continuidade a essa obra. Nós vamos falar um pouco no segundo bloco sobre esse seu envolvimento com a terapia ocupacional, sobretudo com essas crianças em condição de vulnerabilidade. Então a gente vai falar um pouco como a igreja via isso, como a igreja está enxergando hoje. A gente volta daqui a pouco, fica ligado, você não vai se arrepender, porque nós vamos tratar desse assunto que é extremamente importante. Sobretudo quando a gente olha para dados estatísticos que apresentam que a cada dia crianças estão se manifestando com doenças psicossomáticas, doenças de transtorno do espectro autista, enfim, diversas outras comorbidades e que a gente precisa enxergá-la e olhar para ela com um olhar do ponto de vista espiritual diferente de que nós enxergávamos lá atrás. Então, fica ligado com a gente aí, você não vai se arrepender. Olá! Hoje no Viver Plenamente nós vamos falar sobre vida equilibrada, que consiste em você conseguir cuidar de diferentes áreas da sua vida de forma harmoniosa. Mas o que eu mais vejo hoje na clínica são pessoas que muitas vezes estão sobrecarregadas, esgotadas, exauridas. Pessoas que desejam abraçar o mundo, que vivem como super-homens ou super-mulheres. E isso se diz respeito ao não saber dizer não e não saber fazer uma coisa chamada gestão do tempo. Vou agora fazer uma breve analogia com vocês. Vamos supor que você está agora num grande hipermercado e você precisa fazer suas compras. Mas você tem um carrinho de compras que tem seu limite de espaço e também o seu orçamento financeiro que é limitado. Então, antes de sair de casa, o que é a primeira coisa que você faz? Você faz uma lista das suas reais necessidades. E lá você também define o que você vai comprar primeiro e o que você vai deixar para depois, porque é mais supérfluo. Você pode deixar mais para frente se sobrar dinheiro.
Depois você parte para o supermercado. Quando chega no supermercado, você depara com toda aquela vastidão de marcas, tipos, qualidades e estímulos à compra. E lá você muitas vezes vai ter que falar, isso eu quero, mas eu não vou levar, porque o meu orçamento não cabe. Eu vou levar primeiro o que está na minha lista e vou comprando. Por mais que você sinta vontade, você não coloca no carrinho. Da mesma forma é a nossa vida. Nós também precisamos fazer uma lista do que realmente é importante para a gente fazer e o que não é importante. Como nós estamos administrando o nosso dia. O dia vai continuar tendo 24 horas. O mês, em média, 30 dias. E o ano, 365. Isso não vai mudar. Então, quem tem que mudar? Sou eu, você. Nós temos que parar e repensar o que eu estou fazendo com o meu tempo. Nós temos hoje, dentro da área da psicologia, 5 grandes pilares que são importantes para se ter uma vida equilibrada. São eles. Primeiro, sua saúde. Quanto tempo hoje, do seu dia, da sua semana, do seu mês, você dedica a cuidar da sua saúde? A sua saúde mental. Quanto tempo você hoje dedica para cuidar de você, do que você pensa, dos seus relacionamentos? Quanto tempo você gasta com a sua família, com a sua igreja, com seus amigos? Com a sua profissão e com a sua vida intelectual, quanto tempo você gasta com cada um dele? E com a tua vida espiritual, quanto tempo você tem dedicado a Deus? Ou a tua fé? Pegue um papel, faça a sua lista, pensa nesses pilares, redistribua ali as suas atividades e repense. O que eu estou fazendo fora disso daqui que eu estou falando que é importante, que não está me deixando ter tempo para fazer isso. E mais importante, Jesus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Não adianta você querer cuidar dos outros, cuidar da igreja, cuidar do seu trabalho, se você não cuida de você. Você primeiro precisa se amar para conseguir amar o próximo e fazer o próximo ser importante para você. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro. E Vida Vida está de volta. Essa semana nós estamos recebendo aqui o jovem pastor Pedro Reis, é pastor da Assembleia de Deus, ali em Cariacica, ligado à convenção do meu amigo pastor Oséias Moura. Está conosco compartilhando um pouco da sua jornada, de como ele se conectou à fé, como Deus o trouxe até aqui, falou um pouco da família, da sua experiência de vida. E a gente, no intervalo, compartilhou aqui um pouco da importância da gente jogar luz sobre essa questão das crianças atípicas que nós, de fato, temos convivido no nosso dia a dia, pastor, na nossa sociedade, né? Nós somos parte da sociedade. A igreja, de alguma forma, ela está inserida dentro desse contexto social, né? Nesse arranjo social, né? que é o mundo em que nós estamos inseridos nele. E é inevitável de que aquilo que acontece lá fora repercuta dentro das nossas igrejas. Sim. E eu me lembro de que, quando eu comecei minha caminhada pastoral, eu tive algumas experiências. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, de ler muito, de estudar muito, e eu tive algumas experiências do ponto de vista dessa questão espiritual, sobretudo na área de libertação, de enxergar as manifestações para além de um endemoniamento, para além de uma manifestação demoníaca na vida da pessoa. Por quê? Porque eu entendo, você como psicanalista, de que nós somos mais do que apenas uma casca espiritual, né? A despeito de toda a discussão teológica em torno da di ou tricotomia, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem o nosso corpo que está aqui, que é a manifestação física que sustenta a nossa casa. O apóstolo Paulo diz assim, quando essa casa humana se desfizer, nós temos uma casa feita por Deus nos céus. É o nosso corpo, é a matéria, do pó vem para o pó volta. Mas nós temos um espírito, que é o que nos conecta com Deus, né? Eclesiastes diz que quando a gente parte dessa para outra, o espírito volta a Deus que o deu. Então assim, é corpo, é espírito, mas tem a parte da alma, das emoções, dos sentimentos, né? Onde eu tenho alegria, onde eu tenho tristeza, onde eu tenho raiva, onde eu amo.
na alma, não é verdade? Então, quando a gente, como igreja, passa a olhar para um ser que é corpo, alma e espírito, nós vamos entender que tem alguma coisa para além da questão espiritual, que é a questão almática, a questão das emoções. E durante muito tempo a igreja não olhou para isso. A gente via bons crentes, mas que não conseguia progredir, não conseguia avançar. Irmãos e irmãs que tinham convicção de fé, convicção de salvação, mas que viviam entristecidos, aborrecidos, adoecidos, ansiosos, depressivos. E aí, de repente, a gente abre o nosso entendimento, joga a luz sobre essa questão, calma. A gente precisa tratar também das emoções. Estou falando bobagem ou é isso? Exatamente isso, pastor. Exatamente isso. E aí, como você tem lidado com essa questão na sua caminhada ministerial, na sua terapia, sobretudo com o nosso povo, o povo de fé, o povo que caminha conosco? Eu acredito que o tempo ele diz muita coisa, né? E quando você observa com o tempo o comportamento de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, um dos primeiros requisitos para o tratamento é a pessoa compreender que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser, que existe um problema e esse problema ele não pode persistir. E um dos maiores desafios que nós temos hoje em tratar ovelhas que nós pastoreamos é justamente esse nível de aceitação de doenças psicossomáticas, doenças intelectuais, doenças espirituais que acabam afetando e que o são físico. relevantes, são importantes. Exatamente. Porém, muita gente hoje tem esse nível de rejeição ainda, em demonizar esse tipo de situação. E hoje se demoniza muito essas doenças. Na sua denominação, você tem muita dificuldade com relação a isso ainda, né? Um pouco, porque somos denominados pentecostais, então nós que viemos dessa tradição, trabalhar com libertação, trabalhos de oração, você lidar com o mundo espiritual de forma frequente, te faz às vezes tomar esse tipo de caminho. É uma doença? É tratável de que forma? É demônio? É uma possessão demoníaca? E demonizamos muitas das vezes doenças psicológicas, doenças que não são tratadas através de somente de oração. Existe o processo religioso, o processo espiritual por trás da situação, mas existe também aquele processo terapêutico em que um bate-papo entre ovelha e pastor ou entre paciente e terapeuta resolve o problema. Um pastor amigo meu, ele diz o seguinte: você se converteu, mas não apagou o seu passado. Exatamente. Sobretudo os traumas que a gente traz. Exatamente. É verdade? Então o que a gente precisa fazer? A gente até, ele veio aqui no Que Vida Vida, a gente precisa buscar, do ponto de vista intelectual, quais os caminhos que nós vamos percorrer para criar uma nova variante para as questões psicossomáticas, para os traumas emocionais que nós carregamos. Estou falando bobagem ou é isso mesmo? É isso mesmo. Às vezes a pessoa ela está na presença de Deus, ela vem do mundo, mas vem com uma bagagem. Aí quando chega aqui dentro, na primeira vista, nos primeiros momentos, nós não conseguimos detectar o problema em si, né? E aí o tempo vai passando, através de uma conversa ou outra, você começa a captar qual é a raiz, aonde realmente está o problema e por que ele foi causado. Você acredita que, de fato, durante muito tempo, ainda com a sua tenra idade, mas com a sua experiência, que durante muito tempo, algumas pessoas pensavam assim, fulano ou cicrano se converteu ontem, amanhã ele tem que estar totalmente curado? Não existe isso. Não existe isso. O processo ele é a longo prazo. Médio e longo, né? Exatamente, médio e longo prazo. Existem crianças que elas vão crescer, se tornarem adolescentes, adultos, até mesmo idosos em sua maioridade, e em sua melhor idade, na verdade, e se ela não entender que ela está em constante tratamento por habilitação do mundo, que o mundo está em constante evolução. Na medida em que o mundo vai evoluindo e a tecnologia vai nos alcançando, nós precisamos nos tratar e entender aonde é ou qual é o nosso lugar, né? No meio desse assunto todo, no meio de toda essa situação. Isso não exclui o fato de que, de fato, a palavra de Deus é que limpa, né? Acho que é um conjunto de ações, concorda comigo? Sim. É um conjunto de ações que precisam ser no dia a dia da vida cristã,
é estabelecido na vida daquela pessoa para que ela entenda. Ela vai ser limpa pela palavra, mas ela vai ser curada dos traumas que ela trouxe. Você imagina uma criança que foi abusada, né? Ela se converteu, se tornou adulta, mas ela não vai apagar os abusos, até porque a cura interior, ela não traz amnésia, concorda comigo? Ela não vai apagar o que aconteceu. Ela somente vai lá onde está aquela doença emocional e vai tratar. Você acredita que o melhor remédio é o perdão? O melhor remédio é o perdão. Quando você perdoa a pessoa que te fez o mal, você consegue viver livre. E como é que eu levo a pessoa a perdoar? Nós estávamos essa semana, parece que o senhor estava na escola bíblica de domingo, nessa nova revista agora da CPAD. A primeira lição da revista da escola bíblica é justamente a respeito da tricotomia, que o senhor disse aqui agora há pouco, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele é o reprodutor do que a alma sente. Sim. Né? O corpo, ele é o reprodutor do que a alma sente. Ele responde aquilo que você está sentindo internamente. Você levar a pessoa ao perdão, muitas das vezes, é muito difícil, uma vez que, em sua maioria, um exemplo, aquelas que foram abusadas ou aqueles que foram abusados, o seu abusador é quem convive dentro de casa. Quem conviveu dentro de casa. Nós temos, por exemplo, irmãs, mulheres, homens, jovens que estão dentro da igreja e que não conseguem se relacionar com outras pessoas, uma vez que ela foi abusada talvez por um tio, uma tia, um pai, uma mãe, alguém que deveria proteger e abusou sexualmente dessa pessoa. Isso é tão corriqueiro, né, pastor? Isso é corriqueiro e tem se tornado incomum nos últimos dias. Infelizmente. Agora, quando a gente fala de abuso, para os nossos telespectadores, a gente tem uma ideia errônea de que abuso é só na área sexual. Sim. Mas quantos outros tipos de abuso são praticados no dia a dia, não é verdade? Muitos. Quantos outros tipos de abuso? Muitos outros tipos de abuso. Por exemplo, abusos psicológicos, né? Abusos físicos, abusos de agressões físicas. Né? Hoje em dia nós estamos tendo um ranking de um gráfico assim, muito numeroso de agressões físicas com mulheres, obreiros que estão dentro da casa do Senhor, que na igreja ele mostra ser aquilo que ele não é dentro da sua casa e que muitas das vezes você sente no olhar a rejeição familiar de um obreiro dentro da igreja e você às vezes não fala nada porque você não tem aquela abertura, é medo de pedir ajuda. É medo de muitas das vezes deixar com que o marido perceba o seu pedido de ajuda ou que o pai perceba o seu pedido de ajuda, aquele alerta de que algo está acontecendo e o pastor precisa me ajudar. Sabe, Pedro, eu acredito muito no papel e na importância da igreja. A igreja, ela tem uma importância do ponto de vista social extremo. E se de fato vocês, essa geração que está chegando, entender isso que nós estamos compartilhando aqui, eu acredito que essa igreja que um dia será arrebatada, buscada pelo Senhor, ela vai chegar num nível de ser uma igreja saudável quando a gente começar a tratar essas mazelas. Sim. Quando a gente nós estamos aqui, não começar a colocar debaixo do tapete, não é verdade? Agora, de que forma fazer isso? Usando os nossos altares, não é verdade? Sim. O que você acha disso? Interessantíssimo, porque hoje, pastor, nós temos uma rejeição familiar muito grande. Nós temos uma rejeição no sentido família muito grande. Você se vê falar muito pouco de seminário da família em determinadas igrejas. Você se vê falar muito pouco, por exemplo, do transtorno do espectro autista dentro da igreja, da inclusão dentro da igreja, de pessoas que vêm de fora para dentro, buscando muitas das vezes ajuda psicológica, e se o pastor, o líder espiritual, ele agir não de esperteza, mas ele agir com a sabedoria do Espírito, ele vai conseguir ganhar não só uma pessoa, mas a família que está por trás. Então, Pedro, eu me lembro de uma experiência que a gente viveu na igreja onde eu sou pastor. Nós estávamos numa conferência profética e nós trouxemos um grupo de irmãos, e dentre eles tinha uma pessoa muito simples do ponto de vista intelectual, e o filho dessa menina, dessa senhora, uma criança, ele começou a colocar as mãos nos ouvidos quando o som tocava mais alto. E eu observei que aquela criança era criança atípica e ela a mãe não sabia daquilo. Eu tirei aquela criança daquele ambiente, levei para um ambiente mais calmo, a criança se acalmou. Então, daí a necessidade da gente jogar luz para ter esse entendimento, sobretudo para que os líderes, pastores de igreja tenham esse esclarecimento sobre essa temática de crianças atípicas. O que você me diz com relação a esse assunto?
Esse assunto, pastor, infelizmente na igreja ele é tratado em algumas igrejas como uma possessão demoníaca ainda, né? Se demoniza muito esse tipo de situação dentro da igreja e as crianças atípicas, elas estão assim, esse caso na verdade de crianças atípicas, elas estão crescendo demais dentro da igreja. E algumas famílias, elas evitam até mesmo de levar os seus filhos para a igreja por causa do despreparo da igreja em receber aquela criança, né? Às vezes é falta de despreparo dos irmãos, os voluntários que trabalham com criança, os irmãos da igreja em si para receber aquela criança, porque em alguns casos ou ela é muito agitada porque ela tem TDAH, ou ela é uma criança que demonstra algum tipo de comportamento um pouco fora do normal pelo fato dela ter o transtorno do espectro autista. Nós estávamos semana passada no retiro com a igreja e a caixa de som estava ligada num som, estava tocando uma música um pouco alta e tinha uma criança, ela estava realmente, justamente dessa mesma forma, com a mão no ouvido e balançando a cabeça, e a mãe... Você já levou ele para poder fazer algum tipo de avaliação neurológica? Pastor, é muito complicado, é muito difícil, está pelo SUS, mas a consulta demora, e você também vê essas questões que as famílias têm de diagnosticar o problema. Quando o problema ele é diagnosticado e você sabe o que o seu filho tem, mesmo hoje nós obtendo tanta informação que nós temos através da mídia, através dos assuntos que são tratados muitas das vezes pela escola, as redes sociais, enfim, ainda existem famílias que não têm esse tipo de tratamento, que não têm acesso a esse tipo de esclarecimento. E eu disse para ela, pega ele, afasta ele do barulho, e foi justamente o que aconteceu. A criança se acalmou e ficou tudo bem. Então, quer dizer, quando nós temos abertura, nós temos porta de abertura dentro das nossas igrejas para tratarmos a respeito desses assuntos, como curso de formação de voluntários para crianças atípicas na igreja, irmãs ou irmãos que trabalham com o departamento infantil começarem a entender que essas crianças também precisam ser vistas como corpo, parte do corpo da igreja, nós vamos ganhar crianças, família, e teremos crianças, jovens e adultos saudáveis na presença de Deus. Igreja onde eu sou pastor, estou preparando para montar um totem, colocar uns abafadores. Bom, estou preparando para isso. Recebemos aqui no Que Vida a Vida essa semana Pedro Reis, um jovem pastor, psicanalista, que tem dedicado a sua vida, o seu ministério para servir ao reino, e que trouxe aqui a sua experiência de conversão, sua experiência de virada de chave com fé, maneira com que Deus o trouxe até aqui e é para onde Deus os tem levado. Espero que você tenha sido abençoado e te esperamos no próximo Que Vida a Vida. Fique conectado conosco. Deus abençoe a tua vida. Tenha um final de semana abençoado.